papel. Aqui, Flavinha. Você pega a Bíblia. Nossa, deixa eu pegar meu papel pra anotar. Deixa eu falar um pouquinho. É interessante lembrar que a palavra salvação em hebraico é a palavra Yeshua, que na verdade é o nome de Jesus. Sim, a salvação. O culto vai começar e a gente não poderia deixar de te dar algumas orientações. Tenha a Bíblia em mãos, esteja atento ao culto, participe. Embora você não esteja no prédio, você está cultuando a Deus aonde você está. Muito bem, filha. Não pode esquecer a Bíblia. É importante que toda a família pegue a Bíblia, inclusive as crianças, né, Sofia? Todos do canal. E, gente, é importante também que nós pegamos papel e caneta para anotar, porque o papel e a caneta nos ajuda a manter ali a atenção focada. A gente sabe que pela internet acaba dispersando um pouco, mas essas são as dicas. Pegue água, pegue papel e caneta, pegue a Bíblia e, mais importante, né, reúna com sua família, cultue ao Senhor. Curta e compartilhe. Essa mensagem é importante para você e importante para outras pessoas também. Meus amigos querem. Muito obrigada, queridos. Tenham um bom Eu culto. vou brincar. Tchau. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor, só pra te adorar, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar.
separa mais a luz que outrora agora brilha, e cada dia brilha, brilha, brilha mais, e só pra te adorar. Grande e te dar o louvor é devido. Estamos nós aqui. Declare só pra te adorar, e só pra te adorar. Fazer o seu nome, e queremos te dar todo o louvor. Estamos nós aqui. Queremos te entregar o melhor do nosso louvor a ti, Jesus. Aleluia. Será que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus aí onde você está? Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Você que está aí na sua casa nesse momento, quero te desejar boas-vindas a esse momento de adoração, esse momento de celebração. Que você faça da sua casa um altar de adoração nesse momento ao Senhor. Que você ofereça o seu corpo, a sua voz, como um sacrifício de adoração a Ele nesse momento. Que nada possa roubar a tua atenção, que nada possa roubar a sua adoração. A palavra de Deus diz no Salmo 125 que aquele que confia no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, guardando, livrando, protegendo. Ele é quem te guarda, o Senhor é quem nos guarda. Ele é o nosso lugar seguro, Ele não dorme, Ele não descansa. Então quero te dizer, confia em Deus. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, confie no Senhor. Por mais que tudo pareça difícil e por mais que o momento seja desesperador, eu quero te dizer, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele é quem te guarda. Confie em Deus, Ele é quem nos guarda. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Teu amor, Jesus. Sabemos que o Senhor tem tudo sob controle. As nossas vidas, as nossas famílias, a nossa casa, tudo está em Tuas mãos, Jesus. Por isso nós podemos descansar em Ti e confiar em Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Deus.
abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Ele é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Nossos inimigos cairão, seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor. Confiando em nosso Deus. Declare isso aí da sua casa nesse momento. Nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Estamos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Podem vir os ventos, as tempestades com ímpeto, mas nós não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Obrigada, Jesus. Aleluia. Graça e a paz para você que está em casa. Você continue nesse espírito de adoração, porque a presença do Senhor se faz presente aí na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu creio que o Espírito Santo quer tocar vidas. O Espírito Santo quer alcançar vidas.
porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Nós sabemos que no início não tinha nada nessa terra, mas existia um Criador que com apenas uma palavra criou tudo. Criou eu, criou você, para que hoje pudéssemos estar aqui adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle. E não existe nome sobre este nome, porque esse nome é exaltado, este nome é poderoso para fazer, para libertar, para curar. É um nome maravilhoso, é um nome lindo, que nesta noite você possa declarar isso. Ó, quão lindo esse nome é, Jesus. Comece a falar o nome de Jesus dentro da tua casa. Comece a glorificar o nome de Jesus aí na tua família, porque o nome dele tem poder. O nome dele tem poder para mudar essa situação, porque Deus está no controle de tudo, de tudo, de tudo. Que você possa crer nisso e declarar isso através deste louvor nesta noite. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, Pai. Glorifique o nome do Senhor aí na sua casa. Fale para Ele aquilo que você necessita. Fale para Ele aquilo que você tem vivido, porque o nome dEle é poderoso para mudar. O nome dEle é poderoso para fazer. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, declare nessa noite: a morte venceu. A morte Ele venceu. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo Ele está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Declare: poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. És invencível. Invencível, Inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Que tudo é. poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Aleluia. Poderoso é o nome de Jesus. E eu quero orar ao Senhor nesse instante. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, a nós estar orando ao Senhor. Te convido agora a você orar comigo. Pai, eu te adoro, te louvamos por esta noite, te louvamos por esta oportunidade de mais uma vez poder celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor. Ó Deus, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade tem nos alcançado. Te louvamos, ó Deus, por cada lar aonde nós podemos entrar. Ó Deus, oramos por esta casa, por esta família. Oramos pela vida de todos aqueles que nos assistem. Ó Deus, rogamos que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. E que esta noite o Senhor possa falar conosco de uma maneira muito especial. Ó Deus, te louvamos, te damos graças, porque o Senhor é bom. Assim oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, mesmo sendo virtualmente, mas eu louvo ao Senhor. Agradeço a Deus pela vida do Ministério de Louvor, que adorou a Deus aqui juntamente com todos vocês, essas canções maravilhosas, essas canções tão profundas, né, que falam o nosso coração. Louvamos a Deus também pelo Ministério de Dança e a todos que nos acompanham. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aí do outro lado da tela, nos acompanhando neste culto de celebração. Hoje, 28 de março, estamos, querido, quase um mês, né, sem poder reunir com a igreja presencialmente. Mas temos uma expectativa que é bem provável que domingo próximo nós vamos poder estar juntos. Assim esperamos, né? E eu louvo a Deus, porque até aqui Deus tem guardado as nossas vidas, tem guardado a sua vida, a sua casa, a sua família, em meio a essa pandemia que estamos vivendo, né? Eu tenho presenciado
o guardar do Senhor. Hoje de manhã eu ministrei uma palavra, logo mais cedo, um devocional, e eu falava sobre o prazer que Deus tem em proteger, em guardar os seus filhos. E Deus tem guardado as nossas vidas. E eu louvo ao Senhor por isto. Amém, queridos? Eu quero, nesta oportunidade, deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler Gálatas, capítulo de número 3, e versículo de número 11, e o versículo de número 12. Eu quero falar nesta oportunidade sobre dois princípios, e esses princípios eu vou chamar princípios de vida, que eu acho muito interessante nós abordarmos este assunto. Eu quero ler, eu quero fundamentar então esta palavra em Gálatas capítulo 3, verso 11 e o versículo 12. Eu sei que você tem uma Bíblia em casa, então pegue a sua Bíblia, por favor, e vamos ler esses dois versos da palavra de Deus. Diz assim, Paulo escrevendo, ele diz: é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Eu vou ler novamente estes dois versos. E é evidente, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Glória ao nome de Jesus. Eu quero lhe chamar a atenção, meu irmão, meu amigo que me ouve, no versículo 11 aqui da carta de Gálatas, capítulo 3, Paulo diz que somente podemos ter um relacionamento correto com Deus se formos justificados. Olha o que ele diz: ninguém é justificado diante de Deus, ok? Pela lei. Mas ele diz, evidentemente, o justo, ele vive pela fé. Ou seja, meu amigo, meu irmão, ser justificado é o oposto de ser condenado. Ser justificado é ser declarado justo e estar debaixo do favor de Deus, estar debaixo da graça de Deus. Mas talvez a pergunta que surge no coração de muitos de nós é a seguinte: mas como posso ser justificado? Ou seja, como podemos ser justificados? Esta é a questão que Paulo coloca aqui nesses dois versículos bíblicos. No versículo 11 e no versículo 12, ele fala aqui de duas afirmações interessantes, muito interessantes. A primeira afirmação que Paulo diz é a seguinte: o justo viverá pela fé. A segunda afirmação que Paulo diz é a seguinte: que aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, olha o que Paulo está dizendo. Eu vou repetir essas duas afirmações, que para mim são dois princípios de vida. Paulo diz, a primeira afirmação é que o justo viverá pela fé. E a segunda afirmação que Paulo diz, que é aquele que, olha o que ele diz, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Essas duas declarações me chamam muita atenção. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque essas duas afirmações do apóstolo Paulo aqui, eu vejo ele apontando dois tipos de vida.
dois estilos de vida, dois tipos de vida. E os dois tipos de vida aqui, obviamente, está bem claro que vem da palavra de Deus. Mas esses dois tipos de vida aqui, ele conduz a resultados diferentes. Eu vou mostrar isso para os irmãos. O primeiro princípio promete vida ao que crê. O segundo promete vida ao que obedece. O primeiro faz da fé o caminho da salvação. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, viver pela fé é o caminho da salvação. E o segundo faz das obras o meio de salvação. Ou seja, o primeiro princípio, preste bem atenção para que você possa entender. O primeiro princípio diz que Deus nos justifica por causa da fé. E querido, nós não somos justificados por outro meio. Nós somos justificados pela fé. Já o segundo princípio, ele diz que nós temos que nos se virar por nós mesmos. Ou seja, nós, se queremos ser justo, temos que praticar obras. Em outras palavras, o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Aí eu faço a pergunta: você é justificado pela fé ou pelas obras? Somos salvos crendo ou fazendo algo. A salvação, eu preciso deixar bem claro que ela depende exclusivamente da graça. Não precisamos de dar uma mãozinha para Deus. Há quem que pensa que para ser salvo é preciso dar uma mãozinha, é preciso de praticar algum tipo de obra para que ele possa então alcançar a justificação e não ser condenado diante de Deus. A justificação, querido, eu vou repetir, ela é exclusivamente pela fé. E digo mais, pelo simples motivo de que não conseguimos cumprir os mandamentos da lei. Nós jamais vamos conseguir cumprir todo o mandamento da lei. A graça se manifestou para que a lei fosse cumprida, e Jesus já cumpriu toda a lei. Não podemos, ouça isso aqui é muito sério. Não podemos ser justificados por obras da lei, porque a lei não procede de fé. Aqueles que vivem tentando praticar os preceitos da lei confiam na sua própria força e não depende de fé, e por isso estão condenados ao fracasso. É por esta causa que eu venho nesta noite lhe dizer que aquilo que a palavra de Deus já diz, que não podemos ser justificados por obras da lei, porque a lei não procede de fé. Quando Paulo diz aqui que o justo viverá pela fé, é porque, na verdade, nós só alcançamos um bom relacionamento com Deus, só alcançamos a nossa salvação se formos pela fé, se for pela fé e não pela lei. Agora eu quero falar dos dois resultados que esses dois princípios traz à vida do ser humano. Uma vez que esses dois princípios de vida que estamos falando nesta noite são estabelecidos, então Paulo aqui diz que esses princípios conduzem o homem para obter dois resultados bem distintos, bem diferentes. Quais são os resultados? Um dá o resultado da bênção e o outro o resultado da maldição. Está aí no versículo 10 e o versículo 14. Se você está com a Bíblia aberta, pode conferir. Querido, a bênção é ser colocado debaixo da graça de Deus. Ou seja, aqueles que estão debaixo da graça, aqueles que já vivem uma vida pela fé, eles estão debaixo da bênção. E digo mais, eles estão debaixo do favor imerecido. Não é porque você merece,
não é porque nós merecemos, não é porque eu faço boas obras, não é, irmão, fazer boas obras é resultado, é consequência, e não um meio para ser salvo, não um meio para alcançar a bênção de Deus. Eu quero deixar bem claro, nós devemos sim fazer boas obras, mas boas obras eu preciso deixar também bem claro que é resultado, que é consequência de viver debaixo do favor de Deus. Uma vez que estamos debaixo da graça, ouça isto, nós recebemos a justificação, e digo mais, temos o Espírito Santo habitando em nós. Já a maldição, ela é o oposto de tudo isso que eu estou dizendo. É ficar debaixo da maldição, ou melhor, ficar debaixo da maldição é estar debaixo do juízo de Deus. Querido, a maldição é tudo aquilo que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28. Pegue a sua Bíblia e depois leia Deuteronômio capítulo 28. Ali inclui pelo menos 4 coisas que é estar debaixo de maldição. Primeira dela, condenação. Segunda, morte. Terceira, doença. E quarto, miséria. Tudo está ali em Deuteronômio capítulo 28. Você vai encontrar isso: condenação, morte, doença e miséria. Isto é maldição. Agora, eu preciso lhe dizer que, como todo homem, a Bíblia diz, não sou eu que diz, mas a Bíblia diz que todo homem é incapaz de cumprir a lei, todos eles então estão debaixo da maldição da lei. Mas em Cristo, eu preciso dar-lhe essas boas novas, que em Cristo nós somos livres desta maldição por causa do Evangelho da graça. Aleluia! Nós alcançamos a bênção, é porque o Evangelho da graça nos alcançou. Paulo diz que a bênção de Abraão, ela está relacionada conosco por 2 motivos. A bênção de Abraão nos alcançou por 2 razões. Vamos lá. Primeiro, porque nós somos justificados como foi Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Nós somos justos diante de Deus porque nós cremos, nós acreditamos, nós temos certeza disso por meio da fé. Abraão foi justificado não pelas obras, porque Abraão não conheceu a lei. A lei veio depois de Abraão, e a Bíblia é clara em dizer que Abraão foi justificado pela fé. Assim também nós hoje somos justificados pela fé. Quando eu creio, quando você crê, como Abraão creu, nós somos justificados. Abraão, ele foi e é chamado o pai da fé. E todos os que creem como Abraão creu, são seus filhos. Por isso, a bênção de Abraão chegou até nós. Glória a Deus por isso. Segundo motivo, por que a bênção de Abraão está relacionada conosco? E eu respondo, é porque Deus disse que em Abraão seria abençoada todas as famílias da terra. Nós fomos e somos abençoados, porque a bênção de Abraão chegou até a nós. Glória ao nome de Jesus. Eu quero neste momento falar um pouquinho também sobre fé e obras. Fé e obras está dentro do texto que nós abordamos ou que estamos abordando. Como a maldição e a bênção chegam até nós? Já falamos que é por meio de crer, assim como Abraão creu. Mas eu preciso de falar algo mais. Os que andam pelo caminho da lei, já dizemos, já falamos que eles recebem a maldição. Mas os que andam pelo caminho da lei são aqueles que confiam nos seus próprios méritos,
para agradar a Deus. Tais pessoas, sim, estas pessoas, segundo a palavra de Deus, elas vivem debaixo da maldição. Já o caminho da fé, ouça isso, é o caminho oposto do caminho da lei. Está no versículo 7 e versículo 9 do capítulo 3 de Gálatas. Ou seja, os que andam exclusivamente pela fé na obra de Cristo são os que herdam a bênção. Por isso que eu estou aqui nesta noite, dia 28 de março, pregando esta palavra, porque eu quero, meu irmão, que você viva debaixo da bênção. Pastor, mas para mim viver debaixo da bênção, qual é o caminho que eu tenho que trilhar? O caminho da fé. O caminho da fé é o caminho que nos leva à bênção de Deus. O caminho da fé é que nos leva a adquirir a bênção de Abraão. Glória ao nome de Jesus. Olha o que Paulo diz no versículo 3 no versículo 10 do capítulo 3. Ele diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escrito no livro da lei, para praticá-la. Olha o que Paulo diz aqui. Eu vejo que Paulo está dizendo aqui neste versículo 10 que há uma maldição sobre todos os que fracassam em guardar todos os mandamentos da lei. Deuteronômio capítulo 27 e o versículo 28, a palavra diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Olha, a Bíblia está dizendo, lá está escrito, que todos aqueles que não cumprem a lei, ou que fracassam no cumprimento da lei, é considerado malditos. Amados, infelizmente, nos dias de hoje existem muitas pessoas que preferem depender dos seus próprios esforços e não depender do Senhor Jesus para alcançar a bênção de Deus. Essas tais pessoas, elas só dependem de Jesus para a salvação. Existem muitas pessoas que dependem de Jesus só para adquirir a salvação. E depois que elas adquirem a salvação, elas pensam ou elas acham que é responsabilidade delas a vitória sobre o pecado, o diabo e o mundo. E não é verdade. Para você alcançar a vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre Satanás, meu irmão, minha irmã, você tem que trilhar o caminho da fé. Sabemos que todos os crentes, todos aqueles que já servem o Senhor, eles já foram redimidos da maldição da lei, através da obra consumada de Jesus, lá na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que Ele se fez maldição em meu lugar e em seu lugar. Contudo, eu preciso lhe dizer, quando um crente, quando um servo de Deus, ele rejeita a graça de Deus e passa a depender de suas próprias obras para ser abençoado, ele volta a ficar debaixo da maldição da lei. Isso significa, amado, que ele abriu mão, ou seja, ele começou na graça, mas ele decaiu da graça e colocou debaixo de maldição. Isso não significa que ele perdeu a salvação, significa apenas que ele excluiu a alegria das bênçãos que Jesus comprou para ele com seu sangue lá na cruz do Calvário. Ele abriu mão, ele fez uma troca. Quando você volta, deixa eu lhe dizer uma coisa que vem na minha mente aqui agora. Quando você volta a depender de suas próprias obras para ser abençoado por Deus, você está retornando, você está voltando ao sistema da lei e recaindo sobre a maldição da lei.
E digo mais, Paulo diz que rejeitar a graça é decair da graça para as obras. Ou seja, ao contrário do que muitos imaginam e muitos pensam, isso não significa cair no pecado. Não, decair da graça é voltar a depender de obras para agradar a Deus. No passado, eu entendia que decair da graça é a pessoa cair no pecado e voltar para o mundo. Não, decair da graça, eu repito, meu querido irmão, é você voltar a depender de suas próprias obras para agradar a Deus. Decair da graça é você pensar e achar que é pelo seu mérito que você vai alcançar a bênção de Deus, e não é verdade. Decair da graça é voltar a depender das suas próprias obras para ser abençoado. Quem age assim está retornando ao sistema da lei. Olha o que Paulo diz no versículo 10, que eu faço questão novamente de ler. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ninguém é capaz de cumprir os padrões perfeitos da lei. E no momento em que as pessoas falham no cumprimento da lei, elas se sentem culpadas, elas se sentem condenadas. Mas a graça de Deus, ela se revela no versículo 14, que eu vou ler, que eu estou com a Bíblia aberta. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória ao nome de Jesus. Jesus morreu na cruz, nos redimiu da maldição da lei. A maioria das pessoas, dos crentes, acredita que é amaldiçoada quando peca. Mas a palavra de Deus afirma que nós já fomos redimidos da maldição da lei. Mesmo se você falhar, a lei não pode mais condená-lo, porque em Cristo você já está perdoado e justificado. Na verdade, eu já morri para a lei. Não estamos mais debaixo da lei e da maldição. Estou concluindo. Mas se você, meu irmão, voluntariamente resolve voltar ao padrão da lei, voltar a depender dos seus esforços próprios para ser justos, então a própria lei, ela vai trazer maldição. E a bênção de Abraão não pode fluir em sua vida. O pecado já não é mais o problema, mas o Senhor Jesus já pagou a nossa dívida. Ou seja, o problema é a insistência, às vezes sua, nossa, em confiar nos nossos próprios méritos, nos nossos próprios esforços. A terrível função da lei é condenar, não justificar. E digo mais: nenhum homem jamais foi ou será justificado diante de Deus pelas obras da lei, diz o texto. Ou seja, pelas suas obras, o seu bom comportamento. Você pode ter o seu bom comportamento o melhor que for, mas se você não tiver se você não trilhar o caminho da fé, se você não viver uma vida de fé, você não vai alcançar a bênção de Deus. Digo, uma vez que todos falharam em guardar a lei, exceto Jesus, Paulo teve que escrever no versículo 10, vou ler o seguinte, ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. A única maneira, meu querido, de fugir da maldição da lei
não é pelas nossas obras, mas é pela obra de Cristo. E eu quero te convidar nesta noite a você olhar para a obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos redimiu da maldição da lei. A maldição foi transferida de nós para ele. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Jesus a colocou voluntariamente sobre si. Ele pegou a nossa maldição e colocou voluntariamente sobre si, a fim de que hoje eu e você fôssemos libertos da lei. Uma vez que sabemos que Cristo assumiu a nossa maldição e que devemos estar nele para sermos redimidos dela, então eu faço uma pergunta: como nos unimos a Cristo? E eu respondo, a resposta é pela fé. É por isso que Paulo diz que o justo viverá pela fé. E desta forma recebemos pela fé o Espírito prometido. Eu quero fechar esta palavra aqui agora dizendo a você, meu irmão, meu amigo em Cristo Jesus, trilhe o caminho da fé. Fé é a certeza daquilo que não vejo, mas eu creio. Trilhe o caminho da fé, que isso vai atrair as bênçãos de Abraão sobre a sua vida. Trilhe o caminho da fé, que você vai alcançar da parte de Deus toda sorte de bênção. Sabe por quê? Porque Ele prometeu na sua palavra que todas as bênçãos dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. Trilhe o caminho da fé, que você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver as bênçãos de Deus de maneira surpreendente na sua vida. Quer saber quais são as bênçãos? Eu vou ler para você e eu termino aqui. Olha o que a palavra de Deus diz: bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os teus inimigos que se levantam contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou, se guardarem os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Recebam a bênção de Deus sobre a sua vida. Trilhe o caminho da fé e você será tremendamente abençoado. Eu quero orar a Deus agora, encerrando esta palavra. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer pelo o privilégio que temos tido de ouvir e de receber esta palavra poderosa em nossos corações. Quero te louvar, Senhor, pelo perdão. Quero te louvar, Senhor, por o Senhor nos tornar justo. Somos justificados porque cremos, não, ó Deus, porque achamos ou pensamos que somos bons. Não, é porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor tem nos alcançado. Te louvo, Senhor, porque a obra consumada na cruz é que nos dá o direito, que nos dá a certeza que somos justificados diante do Senhor. Oh Deus,
guarde as nossas vidas, eu lhe peço, abençoe o teu povo, a tua igreja, a cada lar, a cada família, ó Deus, que nos assiste, que nos ouve nesta noite. Meu Deus, assim oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Terça-feira agora, nós vamos ter a nossa torre de oração, às 19 horas, aqui no prédio da igreja. Terça-feira, queridos, vem para nós estarmos aqui orando na nossa torre de oração, ok? E no domingo, nós vamos estar celebrando a nossa ceia, domingo que vem, que já é o primeiro domingo do mês de abril. Vamos estar celebrando a ceia pela manhã e vamos estar também celebrando a ceia à noite. Eu quero muito contar com você. Vem estar conosco. Você que nos assiste, você que nos ouve. Às 19 horas do domingo, grande celebração ao Senhor aqui. E vai ser presencialmente, vamos estar reunindo apenas com 30% da igreja. E no domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Deus abençoe. Receba meu abraço. E eu quero encerrar aqui em nome de Jesus.